Olá, vamos lá para mais uma aulinha de história. Hoje nós vamos dar continuidade na segunda fase do período monárquico do Brasil. Nós estamos saindo do primeiro reinado, com a abdicação de Dom Pedro I, que foi de 1822 e passou até 1831. E hoje nós vamos estar falando sobre o período regencial após a abdicação de Dom Pedro I, de 1831 a 1840. Bom, nós vamos estar falando sobre o período regencial, que vai de 1831 a 1840. Com a abdicação de Dom Pedro I, o novo imperador passou a ser seu filho Pedro de Alcântara. Entretanto, como ele tinha apenas 5 anos, a Constituição previa, que até a sua maioridade o Brasil seria governado por 3 regentes eleitos para a Assembleia Geral. Então, o período regencial foi de 1831 a 1840. O período regencial é a transição até a maioridade de Dom Pedro II, porque quando o pai se abdicou, em 1831, ele só tinha 5 anos de idade. Então, vai ser esse período governado por regentes. Havia uma instabilidade política, por isso o período regencial corresponde ao período da história em que o Brasil foi governado por regentes que são governantes que substituem o rei ou imperador se forem menores de idade, caso de doença ou outro impedimento, como ocorreu na abdicação de Dom Pedro I nessa fase. Aqui nós temos um cronograma das regências que governaram o Império. Então, abril, houve a abdicação e entra a regência trina provisória. Por que trina? Porque são 3 regentes que vão ficar no poder. Provisória porque até montar uma assembleia e ter a votação realmente dos regentes permanentes. Então, vai de abril até julho de 1831 a regência trina provisória. A partir de julho, após a assembleia, a votação, vai ser governado o Brasil por regentes de trina permanente, de que vai de 1831 a 1834. Após esse período, existiu a regência una, ou seja, um regente no poder. Nós tivemos 2 regentes, de 1835 a 1837, que foi Padre Feijó, e depois Araújo Lima, de 1837 a 1840, até por fim, 1840, ter o golpe da maioridade de Dom Pedro II, dando início ao segundo reinado. A regência trina provisória de abril até julho, como é que ocorreu essa regência, porque em abril, mês de abdicação, os parlamentos, deputados estavam em recesso, de férias. Então, formou-se um governo provisório. E eles tomaram algumas medidas essas como readmitiu o Ministério Brasileiro deposto por Dom Pedro I, concedeu anistia ou perdão a presos políticos, expulsou os estrangeiros do exército brasileiro, suspendeu durante esse período o poder moderador, porque era o quarto poder do Dom Pedro I, proibição de criar novos impostos, proibição de dissolver a Câmara de Deputados, e aí ocorreu a eleição realmente de uma regência permanente, que a partir de julho vai ser uma outra regência trina, mas de fato permanente. A regência trina permanente começa em julho e vai de 1831 a 1835. A composição dela foi por Francisco de Lima, Braulio Muniz e Costa Cavallo. Ela tinha um caráter mais liberal e menos conservador. E o objetivo era combater as revoltas que estavam ocorrendo naquela época nas províncias. 2. Foi montados os grupos políticos, partidos, como eram chamados, existente naquele período. E os partidos eram os exaltados, os moderados e os restauradores. Aqui nós vamos falar um pouco desses partidos, ou grupos da época. Restauradores, que tinham o objetivo de ter a volta de Dom Pedro I, que queriam o absolutismo. Os setores que defendiam eram os comerciantes portugueses, militares de alta patente e altos funcionários. O outro grupo eram os liberais exaltados, que queriam a descentralização do poder, autonomia administrativa das províncias
sistema federalista, ou seja, queriam uma república e não uma monarquia. Os setores que defendiam eram os profissionais liberais, pequenos comerciantes, funcionários e militares modestos. O outro grupo eram os liberais moderados, que tinham o objetivo de unidade territorial, queriam realmente a monarquia, uma escravidão e ordem social e aumento do poder das províncias. Esse setor, que defendia eram os grandes proprietários rurais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste. E quais eram os partidos políticos? Resumindo, restauradores queriam a volta de Dom Pedro I, exaltados queriam a república e os moderados que queriam a monarquia, permanecer a monarquia. Com a morte de Dom Pedro I, em 1834, os partidos dos restauradores ele vai ser dissolvido, ele vai ser extinto. E os exaltados vão enfrentar os moderados e acabam perdendo. Então, qual o partido que sobrou? Os moderados. E o partido dos moderados, que venceram na disputa contra os exaltados, vão acabar se dividindo esses grupos e vão virar outros dois partidos, Partido Liberal Progressistas e o Partido Conservador Regressista. Bom, a partir daí nós vamos falar sobre a regência trina permanente, as características desse período. Os regentes eleitos, Brigadeiro Francisco Lima e Silva, João Braulio Muniz, do Norte, e José da Costa Carvalho do Sul, eles vão implantar, nesse período, a criação da Guarda Nacional, que foi em agosto de 1831, pelo padre Diogo Feijó, aonde teve a redução do Exército e da Marinha e comandado os coronéis, ou seja, os fazendeiros receberam o título de coronelismo nesse período quando foi criada a Guarda Nacional, e defesa de interesses pessoais de grandes fazendeiros. Por isso, foi criada a Guarda Nacional em favor dos grandes latifundiários. Bom, o padre Diogo Antônio Feijó foi um homem forte do período regencial, onde ele foi nomeado primeiro-ministro, o ministro da Justiça, e em 1831 ele criou a Guarda Nacional, composta por ricos proprietários rurais, com o objetivo de manter a ordem e defender o governo, pois o exército para ele não inspirava muita confiança aos poderosos. Bom, as características aí, nesse período regencial da trina permanente, em 1831, o governo vai criar a Guarda Nacional, como eu já havia falado, que podiam participar da guarda com idade entre 21 a 60 anos e renda anual de R$100 mil. Essa Guarda Nacional, nesse período, o governo vai entregar aos fazendeiros mais ricos a patente de coronel da Guarda Nacional. Então, eles vão receber o título de coronelismo. É a partir desse momento que existe o título de coronel, a partir da invenção da Guarda Nacional no período regencial do Brasil. Também vai ser criado, com o objetivo de conter as agitações e revoltas de províncias, o governo vai criar o Ato Adicional de 1834. Esse Ato Adicional de 1834, ele vai pedir que a instituição da regência seja um regente por 4 anos no cargo, e não uma regência trina. Ele vai pedir a suspensão do poder moderador, ele vai criar assembleias legislativas provinciais, que dava direito às províncias de criar leis e decidir sobre os impostos gastos, ou seja, dar autonomia às províncias que o quarto poder moderador implantado por Dom Pedro I não impedia de fazer isso, de ter autonomia nas províncias. Então, esse ato adicional é uma emenda constitucional criada aí em 1834. A regência una de Feijó, de 1835 a 37, era de caráter liberal, a favor da autonomia provincial, liberdade para as províncias elegerem seu próprio governo. Apesar de liberal, era autoritário. Enfrentou 2 revoltas, a Cabanagem, no Grã-Pará, e Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Sobre essas revoltas a gente vai falar uma aula à parte, tá? Teve outras revoltas também. Incapaz de manter a ordem, sem apoio da Assembleia para governar, ele acabou renunciando ao cargo após 2 anos de governo. Após a abdicação de Padre Feijó, vai entrar agora o Araújo Lima, que vai de 37 a 1840. Era representante dos conservadores,
anulou todas as reformas liberais, formou um novo ministério, o Ministério dos Capacidades, né? E enfrentou mais duas revoltas no período, na Bahia, que estava acontecendo a Sabinada, e no Maranhão, a Balaiada. Em 1840, ele vai decretar a Lei Interpretativa do Ato Adicional. Foi uma nova reforma na Constituição que modificava o Ato Adicional de 1824. Então, essa lei buscava a centralização como forma de enfrentar os levantes provinciais, né, as revoltas que ameaçavam a ordem estabelecida, limitando os poderes da Assembleia Legislativa provinciais. Então, acabou com a autonomia provincial, isto é, com a liberdade das províncias que elegeram seus governantes, né, quando houve o ato adicional de 1834. Bom, o governo de Araújo Lima, ele tentava combater as revoltas, tentou anular o ato adicional, né, tirar os direitos das províncias, porque ele achava que estava fora do controle essas autonomias das províncias, e ele aumentou, teve uma disputa muito grande entre os dois partidos, e isso foi causando um descontentamento, um desequilíbrio econômico, político, social, que vai acabar resultando, né, ou seja, o melhor a fazer naquele ano de 1840 para conter as revoltas, para melhorar a situação, equilibrar a parte social, econômica e política, decidiram conter as revoltas, seria o golpe da maioridade, Dom Pedro II entrar para governar com 14 anos e meio. Então, essa antecipação da maioridade, né, de acordo com a Constituição, Dom Pedro II só atingiria a sua maioridade quando completasse 18 anos de idade. Então, foi fundado um clube da maioridade, que acionou a campanha da maioridade, um movimento que defendia a ideia de que Dom Pedro II, mesmo com 14 anos e meio, 15 anos, estava preparado para assumir o governo do país. O Partido Liberal apresentou um projeto para a antecipação da maioridade do imperador, declarando Dom Pedro II como maior de idade. Mas as forças conservadoras se colocaram em oposição aos liberais, que por sua vez foram às ruas fazer manifestações e recebendo o apoio do povo. E em toda essa repressão ou pressão popular, em meados de 1840, Dom Pedro II foi considerado maior de idade, com 15 anos incompletos, dando início ao segundo reinado, a partir de 1840 e indo até 1889. Bom, o que eu falei para vocês, houve muitas revoltas, né, e muita instabilidade política, econômica nesse período regencial. Portanto, o que essas províncias queriam? Elas queriam mais autonomia, elas queriam melhor condições de vida, né, e não estava acontecendo isso, né, e portanto vai acontecer, ocorreu como ocorreu, né, várias revoltas essas que nós vamos falar um pouquinho de cada delas na próxima aula e ver quais eram as justificativas, mas porém a maioria delas era um objetivo principal, não ter autonomia e também pelas condições de vida. A questão precária, né, a fome, a miséria predominava muito, né? A única que vai ter um pouco diferença nas revoltas é a da Farroupilha, que é a questão das cobranças dos altos impostos sobre a carne. Mas isso a gente vai comentar na próxima aula, ok? Espero que tenham entendido.